Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz abençoados, amém? Graça e paz a todos vocês. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa noite. Vamos dar graças a Deus por tudo e por todas as coisas. É o que o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos. Em tudo te damos graças, até por coisas que nós não entendemos. Porque está escrito que todas as coisas colaboram para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Que nessa noite a tua palavra seja revelada para a tua igreja, para seus filhos, para os teus escolhidos, para que se cumpra a palavra que diz que está escrito: quem nele crer não será confundido. Também está escrito: a minha palavra não voltará para mim vazia. Que se cumpra a tua palavra em nossas vidas, Senhor, nessa noite. E eu te peço e oro em nome de Jesus, para que o Senhor dê espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que todos possam entender e compreender a sua palavra e a sua vontade em nossas vidas. Que a tua graça seja com todos os teus filhos que estão online, ao vivo, os que estão aqui presentes, que seja revelada a tua palavra e que os teus anjos ministrem em nossa vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar. Graça e paz a você que está ao vivo agora. Estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook para toda a terra. Graça e paz. Pegue sua Bíblia aí, seu caderno de anotações. Pegue uma caneta, porque hoje tem alimento novo. Pão vivo do céu, tá? Bíblia, papel e caneta. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Graça e paz a todos vocês do Grupo MGA, MGA Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Manaus 1, Manaus 2, Bahia, Pernambuco, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Valença, e espero que não tenha esquecido nenhum. Graça e paz a todos vocês, amém? Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje é entendendo João 14. Abra sua Bíblia aí, Mateus, Marcos, Lucas, João 14. Abra sua Bíblia, porque hoje nós temos assunto novo e sairá daqui muitas revelações e o Espírito Santo nos dará muito entendimento. Quem pode falar amém? Vamos lá? Entendendo João 14. Bíblia, papel e caneta. Aqui em João 14, para quem tem a Bíblia Vida, deixa eu mostrar aqui, ó. Para quem tem a Bíblia Vida, quando Jesus fala está em vermelho. Alguém aqui tem essa Bíblia? Dá um sinal quem tem. Isso, é a Bíblia Vida, né? Da editora Vida, a Bíblia Thompson também, né? Quando Jesus fala está em vermelho. Então, aqui em João 14, Jesus falou muitas coisas. Fez promessas. Ele deixou claro o seu propósito, o propósito de Deus. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. João 14, versículo 1. O tema hoje, entendendo João 14. Vai compartilhando aí no Facebook, no YouTube, para alcançar outras ovelhas. Entendendo João 14. Verso 1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Eu estou com outra Bíblia aqui do lado, tá? Eu estou com a versão, a edição contemporânea, que é a Bíblia Thompson, e também aqui com a Bíblia Linguagem de hoje. Então estou com duas versões, na verdade 3, né? Eu tenho a Bíblia Thompson, a revista e atualizada e a nova linguagem de hoje. Estou com 3 versões, conforme o Espírito Santo vai dando a direção, eu vou falando aqui. João 14:1, na Bíblia tradicional, não se turbe o vosso coração. Na linguagem de hoje ficaria assim, ó, não fiquem aflitos, não se turbe o vosso coração, quer dizer, não fiquem aflitos, não fiquem preocupados. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na linguagem de hoje fica assim, ó, na casa do meu pai há muitos quartos.
e eu vou preparar um lugar para vocês. Amém? Na Bíblia comum, João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse essas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ponto. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Olha, na verdade ele não está falando de casa nem de quarto, né? Na verdade ele está falando da salvação, amém? Quando ele disse na casa de meu pai há muitas moradas, casa de meu pai é uma força de expressão. Ele está se referindo aos céus, né? Que o céu não é para 1, para 2, ou para 10, ou para 50. O céu é um número N, na matemática é um número indefinido, incontáveis. Porque os seres viventes que estão na terra, sendo ovelhas, vieram dos céus. E olha quantos incontáveis seres humanos existem na terra. Fora os que vão sendo revestidos de carne. Os anjos que vão saindo do céu, passam no ventre da mulher e nascem. Esses que nascem são o quê? São anjos que vieram do céu. Vêm do céu, passam na terra e voltam para o céu. Como diz Eclesiastes 12, né? O Espírito volta a Deus que deu. Então, o Espírito veio do céu, passa aqui na terra no ventre. Até Jesus teve que passar pelo ventre, né? Da Maria. Então, o Espírito sai do céu, passa no ventre e vive quanto tempo? Eclesiastes 3, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, só Deus sabe o tempo de nascer e o tempo de morrer. Uns vivem 10 anos, outros vivem 50, outros vivem... Minha mãe está com 93, o Abraão morreu com 102, minha avó com 100, e por aí vai, né? Então, esse tempo só Deus sabe. O importante é entender o quê? Quando Jesus disse no verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, ele não está falando de quarto, ele não está falando de casa, ele não está falando de apartamento, ele está falando de lugar para morarmos no céu. Amém? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora vai começar a fazer promessa. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então aqui já tem promessa. Se eu for e vos preparar lugar, primeira promessa, sublinha na sua Bíblia aí, ó, virei outra vez. Para aí em João 14, de quarta-feira nós temos estudo bíblico, tá? Toda quarta às 19h30 tem estudo bíblico da palavra, graça e apostolado. De domingo é culto de louvor, adoração, também tem a pregação. Mas de quarta nós nos dedicamos mais ao ensino. Abra sua Bíblia, deixa o João 14 aberto, abra aí em Atos capítulo 1, vamos ler simultaneamente, Atos 1 e deixa o João 14 aberto. Atos é o próximo livro, tá? Você está em João, Atos é o próximo. Atos capítulo 1. Vamos ler os dois textos juntos, o João 14 com Atos 1. Quem já achou Atos 1, diga amém. Coloque o seu dedo aqui no versículo 9. Atos, para você acompanhar. Atos 1, verso 9. Depois que Jesus lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles quem? Pedro, Tiago, João, os discípulos estavam ali, né? E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, esse ele subia era Jesus, de repente junto deles se puseram dois homens, sabemos que eram dois anjos, vestidos de branco. Olha lá, o versículo 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, sublinha aí, ó, há de vir. O anjo disse que Jesus viria, há de vir. Eram os anjos falando com os discípulos. Esse Jesus que dentre vós, Atos 1:8, foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o viste ir. Então o que os anjos estão fazendo aqui? Confirmando a promessa de Jesus. Em João 14, verso 2, onde ele diz, virei outra vez. Não sinal quem está entendendo. Você vê como que a Bíblia se encaixa? Está percebendo como uma coisa se encaixa na outra? Para não deixar confusão, para não deixar dúvida. Então primeiro Jesus disse que ele iria. João 14, 2. E se eu for, olha lá, ó, verso 3, João 14, 3. Se eu for preparar lugar, virei outra vez. Segunda promessa, sublinha aí, ó. E vos levarei.
Primeira promessa, virei outra vez. Segunda promessa, vos levarei. Quem pode falar amém? Então, isso não foi eu que disse, não sou eu que estou prometendo nada, foi Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus disse, se eu for, primeiro, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, uma outra versão diz, para que onde eu estiver, estejam vós também. Deixa eu desligar esse CD aqui. João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aliás, em cima aqui do virei, você pode colocar o número 1, bem pequenininho, faz um risquinho aí, tá? Aqui tem 3 promessas. A primeira promessa, virei outra vez. Segunda promessa, e vos levarei. Você pode colocar o número 2 aí, ó, vos levarei, tá? Isso se chama anotação bíblica, né? Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, terceira promessa, estejam vós também. Então ele disse que viria outra vez, ele disse que nos levaria, e ele disse que aonde ele estiver, nós vamos estar também. Amém? Sejam bem-vindos, abençoados, graça e paz. Então a Bíblia é clara, Jesus foi claro, nesse texto não cabe interpretação, porque é uma promessa que ele fez, e ele fez para quem? Para os que creem, para as suas ovelhas, primeiramente falando com os seus discípulos, mas os discípulos já morreram, consegue entender isso? Que o Pedro, o Tiago, o João já morreram, então isso já passou. Eles morreram, mas a promessa está aqui. A promessa de João 14 está aqui. E como se não bastasse a promessa, ela foi confirmada pelos anjos, lá em Atos 1. Está claro ou não está claro? Continua João 14, verso 4. O tema hoje é entendendo João 14. Eu estou em João 14, verso 4. Jesus falou, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Agora aqui vai mudar, aqui vai ficar legal agora. Que Jesus vai fazer uma ministração específica. João 14, 4. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Jesus estava fazendo a ministração, de repente, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos. Para aí. Mas ele disse ele falou no verso 4, vós conheceis. Aí o Tomé, não, nós não sabemos. Ué, quem é que está equivocado? Jesus que disse, vós conheceis? Ou o Tomé que disse que nós não sabemos? Na verdade, era o Tomé que estava equivocado, né? E Jesus vai deixar isso claro. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Verso 5. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como não sabe? Quantas vezes Jesus tinha dito que iria para o Pai? Ir para o Pai quer dizer, voltaria para o céu. Verso 5. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Verso 6. Respondeu-lhe Jesus, ô Tomé, eu sou o caminho. Verso 4, vós conheceis o caminho. Verso 6, eu sou o caminho. Verso 4, vós conheceis o caminho para ir até Deus. Verso 6, eu sou o caminho. Quem está entendendo? Eu sou o caminho, vírgula. Quando tem vírgula na língua portuguesa, aí volta o eu sou. Então ficaria, eu sou o caminho, eu sou a verdade, vírgula, eu sou a vida. Como eu sou o caminho, ele disse, ninguém vem. 3 letrinhas muda tudo, hein? Circule na sua Bíblia o vem. Marca aí, ó. João 14,6, circule aí. Ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem. Isso na língua portuguesa é diferente, né? Que nós não estamos indo para o céu. Nós estamos voltando. Porque nós viemos ir lá. Quem entendeu? Você entendeu? Está claro ou não está claro? Então diga, nós não estamos indo para o céu. Olha, se você nunca foi ao Japão, então se você, pela primeira vez, você está indo. Porque você nunca foi, então você está indo. Mas se você nasceu no Japão e veio para o Brasil, você está voltando para o Japão, porque você veio de lá. Está claro ou não está claro? Por isso que em Filipenses 3, Paulo diz que a nossa pátria está onde? Nos céus. Isso quer dizer o quê? Todos sabem que pátria é o lugar onde nós nascemos.
Humanamente, qual que é a nossa pátria? Estados Unidos? Qual que é a nossa pátria? Inglaterra? Humanamente, qual que é a nossa pátria? O Brasil. Tá claro ou não tá claro? Então, se eu estiver no Japão, eu não estou indo para o Brasil. Eu estou voltando para o Brasil, porque aqui é minha pátria. Então, Filipenses 3 diz que a nossa pátria está no céu. Deixa claro que nós viemos de lá. Amém? Para o Espírito Santo. Então, João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Marca na sua Bíblia o vem aí para deixar claro, hein? Você saber explicar depois. Não é ninguém vai. Porque nós não estamos indo. Nós estamos voltando. Por isso que ele disse ninguém vem. Tá claro? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir ao Pai, que é Deus, só vamos ao Pai através de quem? De Jesus. Por isso que ele disse no verso 6 que ele é o caminho. Quem está entendendo? Você consegue perceber que Jesus faz com comparações? Ele falava assim, o reino de Deus é semelhante. Lembra que ele falava assim? Então, como é que Jesus não, né? Não é só Jesus, os profetas, como que eles explicam sobre as coisas de Deus? Fazendo comparações. Quem está entendendo? Então, isso é analogia, né? Volta lá para João 14, versículo 7. Aí Jesus já vai ser obrigado a exortar o Tomé. João 14, 7. Se vós me conhecesseis, se é condicional, quer dizer então que eles não conhecem. Estava com Jesus e não sabia quem era Jesus. É isso que ele está dizendo. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. 7. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Tem caneta aí? Sublinha aí, ó. De agora em diante, o conheceis e o viste. O é artigo definido na língua portuguesa. De agora em diante, o quem? Ele está se referindo a alguém. A quem? É o Pai. De agora em diante, o conheceis. Na língua portuguesa. De agora em diante, conheceis o Pai. Aí, para não falar conheceis o Pai, ele diz, de agora em diante, o conheceis. Para aí. Só que todo mundo sabe que o Pai estava no céu. E ele está dizendo, de agora em diante, o conheceis e o viste. Quem é que está entendendo? Quem está entendendo a revelação? Quem está entendendo a revelação? Está claro ou não está claro? Como Jesus, ele fala de um modo... Abre aí em João 10, volta um pouquinho. Está em João 14? Volta em João 10. Olha aqui o que ele está querendo dizer para Timóteo. João 10. Olha o que Jesus está querendo dizer para Timóteo, não, para Tomé, desculpa. Falei Timóteo, Tomé. João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Em outras palavras, eu e o Pai somos o mesmo. Está claro ou não está claro? João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Vai para João 14. João 14, 7. De agora em diante o conheceis e o viste. Por quê? Porque João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Vamos deixar mais claro isso aí? Vamos lá em Colossenses. Deixa o João 14, que o João 14 é meu assunto central, hein? Não sai do João 14, não. Vamos para Colossenses. Vamos ver o que Paulo disse. Você vê que o que Jesus falou aqui, isso também foi revelado a Paulo, que nunca andou com Jesus. Colossenses 1. Essa você vai vibrar. Colossenses 1, quem já achou, diga amém. Verso 15. Colossenses 1, 15. Ó. Circule na sua Bíblia aí, ó. Ele, diga ele. Está falando de Jesus, tá? Esse ele é Jesus. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu já não preciso ler mais nada. Eu penso que já está claro. Está claro ou não está claro? Para mim está claríssimo. Esse ele se refere a Jesus. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Para aí. Quer ver você receber o gozo do Espírito Santo agora? Você vai sentir um gozo, uma alegria. Quer ver? Jesus, Paulo está dizendo que é a imagem do Deus invisível, o Deus que você não vê. Em outras palavras, Paulo está dizendo, quando você olha para Jesus, você está olhando para Deus. Quer ver ficar mais claro? Você vai sentir um gozo. Quando você se olha no espelho, quem que você vê ali? O Silvio Santos? Quando você
se olha no espelho, você se vê. É isso que Paulo está falando. Quando você olha para Jesus, você vê quem? Deus. Porque ele é a imagem do Deus que não se vê. Então, quer olhar para Deus? Olha para Jesus que você vê Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. Amém? Quem é que está entendendo? Diga comigo, Jesus é a imagem de Deus. Ou seja, é o que ele está dizendo em João 14. Eu não saí de João 14 não, olha lá. Olha lá. João 14, versículo 7. Sublinha aí, João 14, 7. De agora em diante o conheceis. Conheceis a quem? A Deus. E o viste. Viste a quem? A Deus. Mas só que eles estavam vendo quem? Jesus. Quem está entendendo? Hoje não tem nenhum testemunho de Jeová aqui, eles não vieram hoje. É porque o testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus. E a Bíblia Testemunho de Jeová tem João 14. É igualzinha a nossa. Eu tenho umas 4 Bíblias Testemunho de Jeová lá em casa. Hoje eu até peguei nela. Peguei nela, mas eu trouxe outra aqui. A Bíblia Testemunho de Jeová tem João 14. Igualzinha essa aqui. Eu estou te mostrando e provando por A mais B a diferença de interpretação para revelação. Ora, se a nossa Bíblia tem João 14, a Bíblia do Testemunho de Jeová também tem João 14. E como é que eles dizem que Jesus não é Deus, se em João 14, 6 e 7 diz claramente que ele é o próprio Deus? Então, não é que eles não sabem interpretar, é que eles não têm a revelação, porque a palavra escrita eles têm. Tem ou não tem? Quem é que está entendendo? Vamos continuar. O tema hoje, entendendo João 14. Vamos para o verso 8. Agora já não é mais Tomé. O Tomé ficou quieto. Tomé tomou uma e ficou quieto. Agora o Filipe. Disse-lhe Filipe, Senhor. Estava indo tão bem, né? Jesus explicando, tudo legalzinho, tudo bonitinho. O Tomé ficou quieto. Porque o Tomé disse no verso 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus explicou no verso 5, 6 e 7. Aí, como se não bastasse, o Filipe entrou e falou, Senhor, verso 8, mostra-nos o Pai. Para aí, se eu estou ali, eu ia falar, ô Filipe, como mostra-nos o Pai, se no verso 7 ele disse aqui, de agora em diante o conheceis e o viste. Você não está vendo o Pai, Filipe? Quem que está entendendo? Verso 7, a última linha do verso 7. De agora em diante, o quem? Ao Pai. O conheceis e o viste. Não está claro? Para nós, né? E para o Filipe? Não estava nada claro. Porque ele falou no verso 8, mostra-nos. Verso 7, mas você não está vendo? O conheceis e o viste. I am the Father. Eu aqui. Você não está me vendo? Filipe, não, eu estou te vendo, mas eu quero ver o Pai. Jesus fez assim, Ai, Filipe, vamos tentar de novo. Verso 9. Respondeu Jesus Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Pô, Filipe, estava indo tão bem. Quem me vê, vê o Pai. Não é o que eu disse no verso 7? De agora em diante, conheceis ao Pai e o viste. Eu sou, Colossenses 1,15, a imagem do Pai. Eu não posso falar isso agora. Quem vai falar isso depois é Paulo. Quem pegou? Ele não podia falar. Você lembra que Jesus disse para eles, muito tenho que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. E ele morreu, ressuscitou, foi para os céus e não falou. Quem falou foi Paulo. Quem está entendendo? Mas para você ver a diferença, olha só a diferença de ter a revelação e de apenas ter uma Bíblia. Quantas pessoas no Brasil, quantas pessoas na Terra têm uma Bíblia? Eu vou fazer uma conta bem básica, tá? Eu penso que 97% da população mundial tem uma Bíblia em casa.
mesmo que não lê, mesmo que não entende. Eu penso que os 97% da população mora 5, não precisa ter 5 Bíblias, pelo menos uma tem na casa lá. A diferença de ter uma Bíblia, ou de ler a Bíblia, e de ter a revelação da palavra de Deus. Ter a Bíblia não quer dizer nada, hein? E nem ler a Bíblia não quer dizer nada. Se o Filipe e o Tomé andavam com Jesus e não estava querendo dizer nada, de repente você, né? Putz, se eu tivesse com Jesus, nossa, mas eu queria tanto tempo. Mas eles andaram com Jesus e não entendiam nada. É ou não é verdade? De repente você estava louco para andar com Jesus, mas para ser igual Tomé? Para ser igual Filipe? E adiantar o que andar com Jesus se é igual Filipe? Senhor, verso 8, mostra-nos o Pai, que nos basta. Jesus, verso 9, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conhece. Filipe, sublinha aí, sublinha, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Por quê, hein? Diga comigo, João 10:30. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Posso dar 2 minutos de uma aula de língua portuguesa? Posso dar? 2 minutinhos de língua portuguesa. João 10:30. Eu e o Pai. Quantas pessoas são? Não parece? Parece, né? Ó. Língua portuguesa. Eu e o Pai, plural, somos. Até aí está tudo certo. Agora tem uma coisa que não vai casar na língua portuguesa. Por quê? Eu e o são 2. É plural. Por isso ele disse somos. Eu e o somos. Somos quanto? 1. Claro, pela língua. Não tem lógica. Se você for fazer uma prova de língua portuguesa, João e Maria são 2 pessoas. Aí você acerta. João e Maria são 2 pessoas, claro. São 2. Mas o que Jesus disse em João 10:30? Eu e o Pai somos 1, que não casa na língua portuguesa. Só que Jesus não era professor de língua portuguesa. Ele era o próprio Deus revestido em carne. Então ele estava dizendo assim, olha, não fica procurando Deus no céu. João 14:7. De agora em diante vocês o conhecem e o viste. Olha eu aqui. Quem está entendendo? Não é para você procurar Deus no céu, irmão. Eu queria tanto ver Deus. Não é para você procurar Deus no céu. Imagina o Filipe lá. Jesus disse, olha, de agora em diante o conheceis. Prazer. Então, prazer, tudo bem com você? O conheceis, prazer. Há quanto tempo que estava com eles? Por isso que ele perguntou, vocês não conhecem? O prazer, ele não podia falar, eu sou o Pai. Que iam matar ele ali mesmo. Iam matar ele ali mesmo. Antes de ir para a cruz. Lá em João 8 já quiseram matar ele. Só porque ele disse que era antes de Abraão. Putz, os caras ficaram loucos. Tu não tens 50 anos, como que diz que é antes de Abraão? Quer dizer, não entenderam nada, ele pegou e parou. Ou seja, eu não posso continuar na revelação, senão vão me matar antes do tempo. Eu só fiz um teste para falar que era antes de Abraão, já ficaram bravos. Lá em Lucas 4, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Chega de blasfêmia! E expulsaram ele da sinagoga. Só porque ele citou Isaías 61. Ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Os caras ficaram loucos. Ficaram cuspindo fogo. Quem está entendendo? Estou te mostrando a diferença de ler a Bíblia e de ter a revelação da palavra de Deus. O Filipe e o Tomé andaram com Jesus. Diga, mas não sabiam quem era Jesus. E piorou quando Jesus disse no verso 7, de agora em diante o conheceis e o viste. Eu imagino o Filipe. O Tiago. O Pedro. Oi, João. Você viu? Eu não estou vendo nada. Mas ele acabou de falar, eu o viste? Eu não estou vendo, eu estou vendo só ele aqui. Mas ele era o Pai. Está claro ou não está claro? Não é o que Paulo disse em Colossenses 1,15? Ele era o Pai.
Aí as pessoas ficam me perguntando assim, mas então por que ele falava, Pai nosso que estais nos céus? Por que ele orava ao Pai? Irmão, sejamos razoáveis, irmãos. Algumas vezes ele tentou explicar que ele era o Pai e já quiseram matar ele. Então, perto dos discípulos, perto dos judeus, fariseus, saduceus, ele tinha que... Paulo aprendeu isso com Jesus, né? Coríntios 9, fiz-me de judeu para ganhar os judeus, fiz-me de fraco para com os fracos. Então, perto deles, o que ele tinha que fazer? Bom, eu vou orar agora, tá? Eu vou orar, hein? Eu vou orar. Pai. Ele estava só em teatrinho para não matar ele, irmãos. Senão iam matar antes da hora. Aqui, para os discípulos, não para a multidão, ele disse que era o Pai. Agora vazou, né? Chegou até nós já. Mas aqui ele disse só para os discípulos. De agora em diante vocês o conheceis e o viste. Me mostra o Pai. Eu quero ver o Pai. Filipe. João 10:30. Eu e o Pai somos um, Filipe. Eu quero ver o Pai, não quero nem saber. Jesus disse, verso 9. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você me pede para mostrar. Você não está vendo que quem me vê o... Espera um pouquinho, deixa eu ver. Filipe, quem me vê o Pai, Filipe. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então diga comigo assim, Jesus não podia falar tudo abertamente. Quer a prova? Abre Marcos 4. Deixa o João 14 aberto, que é o nosso assunto. Marcos é antes de João. Abre, vou te dar a prova que ele não podia falar tudo abertamente. Marcos 4. Olha aqui, João, Lucas, aí é Marcos. A prova de que ele não podia falar tudo abertamente. Marcos 4, verso 11. Coloca o dedo no verso 11. Olha a prova que ele não podia falar tudo abertamente. Marcos 4, 11. E disse, a vós... Circule aí, a voz. A voz quem? Ele está falando com os seus discípulos. Está claro ou não está claro? Marcos 4,11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Para aí. Aí ele fez assim, vírgula. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Finge que você é um discípulo, vai. Fala assim, por quê, Senhor? Verso 12. Para que vendo, vejam e não percebam. Por isso que eu falo por parábola, ele está dizendo. Para que ouvindo, ouçam e não entendam. Digam, por quê, Senhor? Ele falou, para que não se convertam. O Tiago, o João, o Mateus, Pedro. Você viu o que o mestre falou? Ele não quer que se convertam. Por isso que ele fala para eles não entender, para eles não perceber. É isso mesmo. Marcos 4,12. Para que vendo, vejam, até vê, mas não percebem. Ouvindo, até ouvem, mas não entendem. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Diga comigo, por isso que Jesus e os profetas falavam por meio do quê? De parábolas. Por isso que ele falava assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você entendeu? Vou falar de novo, hein? Ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não, eu acho que você não entendeu. Vou falar a última, hein? Eu acho que você não entendeu. Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem. Não são todos que têm. Quem tem? Diga comigo. E quem tem? Mateus 25 existe ovelhas e bodes. Agora você entendeu, né? Mateus 25 tem ovelha e tem bode. Então, Marcos 4,11. A vós, ovelhas, é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, os bodes, se falam por parábola. Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam, mas não entendam. Para que não se convertam. Digam, agora eu entendo. Que o bode nunca vai se converter. Diga assim, nasce bode,
cresce bode e morre bode. Mas a ovelha, nasce ovelha, cresce ovelha e morre ovelha. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem é que tem? Tá claro ou não tá claro, hein? Quem está sentindo uma alegria e um gozo? Vocês estão ouvindo revelação da Bíblia. Revelação. Coisas que muitos já morreram sem entender. Com a Bíblia na mão. E muitos que liam todo dia não entendiam nada. Mas vocês estão ouvindo a revelação. Você vê que o Espírito Santo testifica, as coisas se encaixam. Nosso assunto, vamos lá, João 14, volta lá. O tema hoje, entendendo João 14. Eu estou no verso 9. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem está entendendo Jesus? Tipo assim, você não entendeu o verso 7, Filipe, que eu disse? Que de agora em diante vocês o conhecem e o vi? Filipe, você não está percebendo que quem me vê, verso 9, quem me vê. É o que Paulo disse em Colossenses 1,15, que Jesus é a imagem. Quando você se olha no espelho, você não se vê. É o que ele está dizendo. Quem me vê, vê quem? O Pai. Porque ele é a imagem de quem? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Para aí. O problema é aqueles que estão pensando que são 2 ou que são 3. Que heresia grotesca essa chamada Trindade, hein? Alguém aqui crê na Bíblia? Nenhum profeta da Bíblia creu em Trindade. A Trindade é um sofisma. A Trindade é uma fortaleza, é uma heresia criada pelo catolicismo. Na Bíblia nem existe a palavra Trindade. Não existe na Bíblia. Isaías 43, eu sou, não é nós somos, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Tudo no singular. Isaías 43, Isaías 44, Isaías 46, Efésios 4, 5, há um só Senhor, Efésios 4, 6, há um só Deus. Como é que pensam que são 3, se Efésios 4, 6 diz há um só Deus, claramente? Como é que pensam que são 2, se Jesus está dizendo, ó, eu é o Pai, somos um? Quem é que está entendendo? Olha, eu não tenho culpa do que te ensinaram lá atrás, se ensinaram heresia, se aprendeu errado, não tem nada a ver com isso. O meu compromisso é com Deus e com o que está escrito. Eu dou o endereço e você vê se está escrito. Marca aí depois, você lê na sua casa Isaías 43, Isaías 44. Isaías 44, 8, não há outra rocha. Isaías 43, 10, 11, 12, fora de mim não há Salvador, operando eu, quem? Não existe operando nós, não existe nós somos, é tudo eu sou, tudo no singular. Quem está entendendo? Por isso, João 14, 9, Jesus disse na última linha, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por quê? Porque ele já tinha dito que ele e o Pai são um. Quem está entendendo, diga amém. João 14, 10. Olha o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai? O problema é que ensinaram que o Pai é um, que o Filho é outro e que o Espírito Santo é outro. E o problema é esse aí. Tem caneta aí? Quando, na verdade, não são 3 pessoas. São 3 manifestações. Vou te explicar melhor. De manhã você está com a camisa vermelha. Qual o seu nome? Maria. À tarde você tomou banho e está de camisa amarela. Qual o seu nome? Maria. À noite você tomou outro banho e está de camisa cinza. Qual o seu nome? Maria. Outro exemplo. De manhã você trabalha na escola, você é professora. Qual o seu nome? Maria. À tarde você é cozinheira. Qual o seu nome? Maria. À noite você é policial. Qual o seu nome? Maria. 3 funções diferentes, a mesma pessoa. Quem entendeu? Glória a Deus. Então não existe 3 pessoas. Eu tenho água aqui, obrigado. Não existe 3 pessoas.
Marque aí, ó, Efésios 4:6. Há, do verbo haver, existir, há um só Deus. Diga comigo, Efésios 4:6. Diga, há um só Deus. Diga, Efésios 4:5. Diga, há um só Senhor. Não existe dois senhores. O Senhor de Isaías, na Velha Aliança, é o Senhor de Paulo, na Nova Aliança. Com a diferença que na Nova Aliança ele tem nome. Filipenses 2, Jesus. Entendeu? Fácil entender. Mais um exemplo que o Espírito Santo me dá. Para quem pensa ou pensava que lá no céu tinha 3 tronos. O Pai, o Filho, o Espírito. Cada vez que você coloca o, diz respeito ao artigo definido. Define uma pessoa. Então não existe o Pai, o Filho e o. Existe um que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você não pode pôr o. Porque se você colocar o, você está atribuindo a outra pessoa. E essa é a confusão da Trindade. O Pai, então o Pai. O Filho, o Filho. Você pôs o o. E a Bíblia não coloca o, ela coloca vírgula. Quem está entendendo? Na língua portuguesa, vírgula, eu fui para São Paulo ontem e depois eu fui para Santos. É a vírgula. A vírgula é uma pausa. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O que isso significa? Que Ele é Criador, Ele mesmo é o Salvador e Ele mesmo habita em nós. Deus é Pai, Criador. Filho, nosso Salvador. Espírito Santo, habita em nós. O que criou e o que salvou, habita em nós. Ele, por isso que Ele é único. Por isso que Ele é soberano. É impossível ser 3. Porque soberania é um atributo que só cabe a um. Você já viu jogar 10 times e os 10 ser campeão? Não, 10 times, só um que é campeão. Certo? Um que é o vencedor. Um que é o campeão. Um que é... Não existe soberanos. Porque soberania é um ato que só atribui a um. E Deus é soberano. Deus é Senhor. E qual o nome desse Deus que é Senhor, que é soberano? Filipenses 2. Jesus. Jesus Cristo é o próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é Criador, que é Senhor, que é Salvador e que habita em nós. Amém? Fácil entender, né? Mais um exemplo que eu vou dar. Em quantas cadeiras você se assenta? Em uma só, não é? Mas o que diz 1 Tessalonicenses 5, verso 23? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Pois bem, nós somos espírito, alma e corpo. E sentamos numa cadeira só. Dormimos numa cama só. Nós somos espírito, alma e corpo. E Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Do jeito que nós sentamos numa cadeira só, assim também Deus num só trono. Aquele Deus que está no trono é Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que se assenta numa cadeira aí é espírito, alma e corpo. Só quem entendeu. Está claro ou não está claro? Em outras palavras, não existe 3 tronos no céu, né, abençoado? Amém? Mas se existisse 3 tronos no céu, você ia adorar quem? O Pai que te criou? O Filho que te salvou? Ou o Espírito Santo que habita em você? Qual que você ia adorar? Se está escrito, adorará somente a Deus, que é um só. Então, para fechar com chave de ouro, é mentira. Não existe 3 pessoas. Existe uma pessoa, que é Pai, Filho, Espírito Santo, que é Criador. Ele mesmo é Salvador. E Ele mesmo habita em nós. Ele é soberano. Ele é único. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não há outra rocha, não há outro Deus. Amém? A Ele. A Ele. Vamos voltar em João 14, versículo 10. Vamos lá. O assunto hoje é entendendo João 14, verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai? Jesus perguntando. E que o Pai está em mim? Olha lá. Você não crê que eu sou espírito e alma? Olhem para mim vocês aqui. Ó. Você não crê que eu sou espírito, alma e corpo? É o que ele está falando.
Só que ele não falou Espírito Santo. Você não crê que é Pai, Filho e Espírito Santo? Olha para mim, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, verso 7, de agora em diante vocês o viste. Viste quem? Eu. Mas você, o Senhor, sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o Felipe não entendeu nada. Senhor, eu não estou entendendo nada. Mostra-nos o Pai. Eu estou vendo o Senhor aqui, tudo bem. O Senhor pescou com a gente, andamos de barquinho, multiplicou os pães. Mostra-nos o Pai. Vocês estão entendendo? Felipe, verso 9. Quem vê a mim? Dá um sinal se está claro. Porque, diga comigo, Jesus era o Pai em uma outra manifestação. Quem está entendendo? O que diz a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Então ali estava Deus como criador, ou como Pai. Mas em João 14 ele não estava como Pai. Ele estava como Filho. Lembra que eu te disse que de manhã você está com a camisa vermelha e à tarde está com a camisa amarela? Jesus não é uma coisa. Em Gênesis 1 ele estava como Pai, Criador. E em João 14, como Filho. Por isso que ele disse, ó, quem vê a mim, vê. O princípio criou Deus, vê o Pai. Se você olha para mim, você está vendo o Pai. E o Felipe, não, mas eu não estou. Me mostra o Pai. Quem está entendendo, hein? E Jesus foi obrigado a falar, você não está percebendo, Felipe, quem vê a mim, vê o... Quem é que está entendendo? João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim que faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Agora ficou mais claro, hein? Sublinha aí, ó. Por causa das mesmas obras. Claro, é o mesmo, né? Se você de manhã é Maria, à tarde é Maria e de noite é Maria, então não tem como ser diferente, é a mesma pessoa. Por isso que ele diz que faz as mesmas obras. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa idônea de manhã, você vai ser à tarde também, é a mesma pessoa, só trocou de roupa. Quem está entendendo? E de noite você vai ser uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa maravilhosa, porque só trocou de roupa, as obras são as mesmas. Quem está entendendo? João 14, 11. Crede-me, não, verso 12. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o céu. O que ele falou? Eu vou para o Pai. Por quê? Porque talvez chegou alguém perto ali, né? Então ele tinha que mudar a nomenclatura, mas na verdade quem tem olhos iluminados, quem tem revelação, sabe que quando ele disse eu vou para o Pai, em outras palavras é Atos capítulo 1, eu vou para o céu, é isso que ele está. Eu não li aqui o Atos 1, está lembrado? Eu não li, quer voltar lá? Menos de um minuto, ó, vira aí, Atos 1, ó, não vai dar um minuto, ó, Atos 1, olha lá, Atos 1, versículo 9, ó. Depois que lhe disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, Atos 1:10, de repente junto deles se puseram 2 anjos de branco, 11, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para onde? Para o Pai? Olhando para onde? Porque na verdade é a mesma coisa, quem está entendendo? É a mesma coisa. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós, Atos 1:11, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima onde? No Pai? Não combina na língua portuguesa falar no Pai. Então fala no céu. Atos 1:11. Ele há de vir como para, João 14, o Pai. Atos 1, o céu. É a mesma? Como para o céu, visse ir, como para o Pai. Quem está entendendo? Volto em João 14, que é meu assunto. Versículo 13. João 14, 13. E farei tudo o que pedirdes em meu nome. João 14, 13. E farei tudo o que pedirdes em meu nome. Qual que é o nome? Jesus, o nome dado pelo anjo Gabriel, né? Mateus capítulo 1, o anjo apareceu a Mateus e disse para ele colocar o nome de Jesus. Então, João 14, 13, e farei tudo o que me pedirdes em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Como é que se entende isso aí? Como é que o Pai
vai ser glorificado no Filho. Hoje Paulo não falava mais o Pai no Filho. Paulo falava como? Em Cristo. Como é que Deus te vê? Em Cristo. Como é que Deus te abençoou? Em Cristo. Como é que Deus te salvou? Em Cristo. Não é a mesma coisa? O que muda é que João 14 é antes da morte e ressurreição. E Efésios 2, por exemplo, pela graça sois salvos, é depois da morte e ressurreição. Então não se usa mais o termo no Pai, no Filho. Se usa como? Em Cristo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Está entendendo? Volta para o João 14, verso 14. João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome. Aqui está claro, né? Coloca o seu dedo no verso 6. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Agora coloca o dedo no verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome. Por que tem que usar o nome dele? Porque ele é o... Verso 6. Ele é o... Verso 6. Caminho. Ele é o caminho. Por isso tem que pedir no nome dele. Por isso nós não pedimos em nome de terceiros. Ou de quarto, ou de quinto, sei lá quem é. Estão entendendo? Tem gente que usa vários nomes. Jesus foi claro. Tudo que pedires em meu nome. Não há outro nome para pedir ao Pai. Quando eu digo ao Pai, estou dizendo a Deus. Amém? Isso é uma regra de fé. Tudo que pedires ao Pai em meu nome. Como, por exemplo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. É assim que se dirige uma oração. Aí você vai agradecer. Graças te dou, ó Pai, em nome de Jesus. É assim que se ora. Paulo disse em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você se refere ao Pai em nome de Jesus. Isso é um mistério da fé. A fé que Deus estabeleceu é essa. Paulo disse, em tudo dai graças. A quem você vai dar graça? Ao seu Pai, nós não somos filhos? E dá graças ao Pai em nome de quem? É tipo uma senha. Em nome de quem? De Jesus. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou, em outras palavras, vocês que estão em Cristo. Traduzindo, Deus é... Por isso que eu falo glória a Deus pela sua vida. Porque você está em Cristo. Amém? Deus é glorificado. Porque você está em Cristo. Então, João 14, 14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Vamos para o verso 15. Agora vai mudar de assunto, tá? João 14, 15. O tema hoje, entendendo João 14. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, sublinha aí, outro Consolador. Interessante, né? Por que dar outro, né? Porque aqui Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Em outras palavras, eles não estavam em Cristo. Ou em outras palavras, Jesus ainda não estava neles. O que é estar em Cristo? Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em Jerusalém, amém? Em Nazaré. Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive? Isso é estar em Cristo. Colossenses 1. Cristo em vós, a esperança da glória. Então por que João 14, 15 e 16 ele disse, enviarei outro, orarei ao Pai para que... Por que está falando de outro? Porque nesse período, enquanto ele não morresse e ressuscitasse, eles iam ficar sozinhos. Por quê? Você está andando com Jesus o dia inteiro. Vai para lá, vai para cá. Aí Jesus morre. Acabou Jesus. Ele morreu, foi enterrado. E agora? Agora eles... É verdade que seria por 3 dias até a ressurreição. E depois de mais alguns dias até a descida do Espírito Santo. Mas nesse período eles ficaram órfãos. Como ele disse aqui. Então, se quiser escrever, escreva. Houve um período em que os discípulos ficaram sem Jesus. Consegue entender? Porque Jesus morreu. E agora? Cadê o mestre? Bom, ele disse que ia ressuscitar, né? Mas já passou um dia. Já passou 2. Hoje é o 3º dia, hein? Maria e Madalena foram lá no túmulo. Quando chegou lá, o túmulo está vazio.
será que ele ressuscitou? Nossa, bem que ele tinha dito. De repente ele entra na casa, paz seja convosco. Tomé tomou um susto. Jesus, Tomé, toca aqui no meu braço, na minha mão. Vê que um fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Eu não disse que eu ia ressuscitar? Ele entrou com as portas fechadas, porque o corpo já tinha sido glorificado. Aí atravessa as paredes, né? Não precisou bater na porta, não precisou apertar a campainha. Ele atravessou. Ele estava com o corpo glorificado. Mas até aí, Cristo não estava neles. É um mistério isso aí. Na manifestação, entre aspas, descida do Espírito Santo, Cristo veio habitar neles. Quem está entendendo? Paulo entendendo isso, Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Agora não é mais igual que em Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora ele está em você. Mas olha aqui João 14,16, ó. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Já estava com eles? Não. Eu rogarei ao Pai, para que manifeste. Quando diz vos dará, para que manifeste, para que venha habitar em vocês. João 14,17. O Espírito da verdade. Olha como que ele é. Olha um dos atributos do Espírito Santo. Alô, para aí. Diga comigo, quem é o Espírito Santo? Vai lá em João 4. Eu vou deixar ele mesmo responder quem que é o Espírito Santo. João 4, 24. Olha lá. Olha lá. Diga, quem é o Espírito Santo? João 4, 24 diz o quê? God is holy. Deus é o quê? E que espírito que ele é? Claro que é santo, né? Ó, que espírito que Deus vai ser? Só tem dois tipos de espírito, o santo e o maligno. Que espírito que Deus é? Então diga, quem é o Espírito Santo? João 4, 24 diz o quê? Que Deus? Então o Espírito Santo quem que é? O próprio? Eu não estou te falando que não são três? Eu não estou te falando que é o mesmo? Quem está entendendo? Para quem pensava que o Espírito Santo era uma pessoa, ou a terceira pessoa, isso não existe. Isso é uma heresia. O que é uma heresia? Uma distorção da verdade. Vê que eu só estou citando o que está escrito. Eu não estou dando interpretação. Você fez uma pergunta, quem que é o Espírito Santo? Eu te mostrei João 4, 24. Deus é Espírito. E que Espírito que Deus é? Se Deus é Espírito, que Espírito que Ele é? Forçosamente, Deus é Espírito Santo. Não tem outra classificação. Por isso, Santo dos Santos. Está claro ou não está claro? Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu que entendo essas coisas? Salva de palmas ao Senhor. Então, João 14, 17, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, também é chamado de Espírito da verdade. Por quê? João 14, 6, eu sou o caminho e a... Mas quem falou isso foi Jesus. Olha a pegadinha. Jesus disse que é o caminho e a verdade. Então tem duas verdades. Ué, João 14, 6, Jesus é a verdade. Agora João 14, 17, o Espírito da verdade. Então, tem duas verdades. Claro que não, você não está vendo que se refere à mesma pessoa? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se refere à mesma pessoa? Então diga, Jesus é a verdade. E o Espírito de Jesus é o quê? É João 14, 17. Se Jesus é a verdade, João 14, 17. O Espírito de Jesus é o Espírito da verdade. Amém. Oh! Tá claro aí ou não tá claro, hein? Então tem que ter revelação para entender. Por quê, hein? Porque Jesus disse em Marcos 4,11, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora tem que falar para tem que ir disfarçando, senão, né?
Parece que ele não quer que alguns descubram o caminho. Eu já pensei nisso. Parece. É porque Marcos 4,12, para que vendo, vejam e não percebam. Está vendo, está com a Bíblia na mão há tantos anos e não percebe. Ouvindo, ouçam, está ouvindo, há quanto tempo nas igrejas ouvindo por aí e não entende nada. Eu falei, Senhor, por que eles estão ouvindo e não entendem? Aí ele fez assim, ó. Para que não se converta. Marcos 4,12. Para que não se... Eu falei, Senhor, mas o senhor não quer... Não fala muito. Não fala muito. Não... Mas, Senhor... Ele falou, vem aqui. O que diz Efésios 1,4? Pois nos escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu todo mundo? Não, escolheu as ovelhas. As ovelhas são escolhidas. João 15,16. Não fosse vós que me escolheu, foi eu que escolhi a vós. Então as ovelhas são escolhidas de Jesus. Aos escolhidos, ele revela a sua palavra. Aos que não foram escolhidos, Marcos 4,12. Tudo se fala por parábola, para que vendo vejam e não percebam. Para que ouvindo ouçam, mas não entenda. Ô, irmãos. Eu duvido que você não conhece alguém que está ouvindo e não entende. Se é que não era você, essas pessoas aí. Nossa, antes eu lia tanto e não entendia nada. E por que agora você está entendendo? Porque você é um escolhido de Deus. Senão você ia morrer sem entender. Por que agora você está entendendo? Alô, quem aqui antes lia e não entendia? Seja sincero, quem que lia e não entendia? Porque não tinha o apostolado, não tinha a revelação. Tinha só a letra. Mas a letra, você vai na livraria e compra uma Bíblia. Você foi na escola algumas vezes, aprendeu a ler? Ler qualquer um pode ler. Não precisa ser ovelha para ler. Você foi alfabetizado, você sabe ler. Agora, para receber a revelação tem que ser ovelha. E escolhida. E chamada. E predestinada por Deus. E ter o Espírito Santo. Quem pode falar, Abba, Pai? João 14,17, na verdade, então, o Espírito da verdade é o próprio Jesus que diz que é a verdade em João 14,6. Agora, você pode falar Espírito da verdade, você pode falar Espírito de Jesus, você pode falar Espírito Santo, você pode falar Espírito de Deus, você pode falar Espírito da graça, você pode falar Espírito de Cristo. Tudo é a mesma coisa. Quem está entendendo? Para quem está debaixo da revelação é a mesma coisa. Mas para quem está vendo e não percebe, para quem está ouvindo e não entende, dá um nó na cabeça dele. Dá ou não dá? Ele fica assim, ó. Mas quantos que eu conheço que fica... Quem está entendendo? Esse é um mistério da soberania de Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele faz do jeito que ele quer, ele dá entendimento para quem ele quer dar. Se ele não quer que a pessoa não entenda, a pessoa morre sem entender. Você sabia disso? Meu pai falava assim, eu não vou ser crente nunca. Eu não gosto de crente, eu detesto crente, eu não vou ser crente nunca. Morreu o pastor. Porque Jesus disse, não fosses vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Então tudo isso aí é ignorância, falar que não crê na Bíblia, falar que não crê em Deus, tudo isso aí é ignorância, caduquice de pessoas novas. Para não falar de velho, mas caduquice, está falando besteira, que Deus nem leva em consideração. Porque a revelação, ele faz assim, ele dá para quem ele quer dar e ele não dá para quem ele não quer dar. E o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, irmão. Você está entendendo? Você vai encontrar pessoas que vão entender e vai encontrar pessoas que não vão entender. Está entendendo? Vai ter gente na sua casa, vizinho, parente, que não vai entender. Você vai mostrar, você vai fazer assim, olha aqui, olha aqui. Não adianta, irmão. Pode dormir com a Bíblia na cabeça, não adianta. Deus dá o entendimento para quem Ele quer. Por quê? Porque Ele é soberano e age como tal. Amém? A Ele, palmas!
Então dê glória a Deus que Ele está te dando, entende? Então diga, glória a Deus, que me dá entendimento. Ele vai dar a todos? Pode ter certeza que Ele não vai dar. E tem que fazer o quê? Não tem o que fazer, irmão. Está claro aí? Não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É simples assim. Isso é um atributo de quem é soberano. Pode dar, pode não dar. E ele está errado de dar ou de não dar? Ele é soberano. Mateus capítulo 20. Ele disse, eu sou o mal aos teus olhos porque eu sou o bom. Ele faz o que ele quer fazer. Teve um que trabalhou de manhã na vinha, de manhã até às 6 da tarde, para receber 1 denário. O outro chegou meio-dia, até às tarde, ganhou 1 denário. O outro chegou 5:30, até às 6, só meia hora, também ganhou 1 denário. O primeiro ficou louco. Pô, senhor, não, vem aqui. O senhor está de brincadeira com a gente, né? Eu estou aqui o dia inteiro, desde manhã, sol, sem almoçar, estou aqui sem beber água, estou desde manhã no sol. E o senhor me igualasse igual esse que chegou agora, só meia horinha, só não fez, já vai embora. E o senhor paga para ele igual para... Mateus 20, Jesus disse, mas eu não te falei que ia te dar 1 denário? Tal que é teu. Não estou fazendo injustiça, eu falei que ia te dar 1. Agora para esse aqui, que ficou só meia hora, eu vou dar 1 também, porque eu faço o que eu quero com o que é meu. Para você eu dou 1, para ele eu dou 1 também. Se eu quiser dar 10, dar 50, não vou falar nada. É meu, o que eu quiser. Assim é Deus. Ele faz o que ele quer fazer. Vamos lá. João, tenho aqui mais uns 10 minutos. João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não é que o mundo não quer receber. O mundo não pode. Está claro ou não está claro? Não é que não quer, é que não pode. Por que não pode? Marcos 4:12. Para que não se convertam. Ele quis assim, ué. Alguém pode falar amém? Ou você vai querer ensinar como que Deus deve fazer? Então, João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Sublinha aí, mas vós. Está claro que está selecionado o negócio aqui? O mundo não pode, mas vós, olha lá, vós o conheceis, pois habita convosco futuro, e estará em vós. Por que estará? Por que estará? Porque Jesus ainda ia morrer, ainda ia ressuscitar, é aí que ia vir em Atos capítulo 2, a descida, a manifestação do Espírito Santo, os crentes seriam selados com o Espírito Santo. Por isso que ele disse, estará em vós. João 14:18, não vos deixarei órfãos. Por que ele está falando de órfão? Porque ele estava com eles. E se ele fosse morrer e fosse para o céu, eles iam ficar sem ele. Está entendendo? Mas não vos deixarei órfãos. Virei para vós. Virei como? Putz, até ele vir. Abençoado. Mas aqui no versículo 16 ele diz que ia enviar o Consolador. Na verdade, se fosse eu que tivesse traduzido a Bíblia, em João 14:16, eu não teria colocado outro. Teria colocado outra. E por que está outro? Por causa do masculino Consolador. E por que eu colocaria outra? Porque eu me refiro à manifestação. Outra manifestação. Aí é feminino, na língua portuguesa. E por que está outro? Porque é consolador, é masculino. Outro. Não tem como ser outra consolador. Então, na língua portuguesa, outro masculino, consolador. Mas está falando de quem? De outra pessoa? Não. Está falando de uma outra manifestação. Outra manifestação. Quem entendeu? Eu entendo das duas formas. Se você entender também não tem problema. Eu entendo outra, se refere à manifestação. E eu entendo outro, se refere ao Consolador. Sabendo que é outra manifestação dele. Amém? João 14:19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós. Está vendo que a palavra era dirigida, é selecionada? João 14:19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós, então vê que está claro que a palavra é destinada, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. João 14:20, naquele dia, circule aí, naquele dia,
Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quer dizer, é um só, né? O que Paulo diz? Como é que Paulo explicou isso aqui? 1 Coríntios 6. Abre aí. Não fecha João 14 não, que eu vou terminar daqui a pouco. 1 Coríntios meia dúzia. Olha como que Paulo explicou isso. Para quem pensa que é dificultoso, é só você conhecer, ter o pleno conhecimento, saber que as coisas se encaixam. João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Nossa, parece complicado, não? João 14, 20, ó. Naquele dia me conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Não parece complicado? Olha como que Paulo deixou bem clarinho, ó. 1 Coríntios 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Bem simples, né? Bem simples e bem claro. Mais simples que isso não tem como. Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor. Como é que se une ao Senhor? Estando em Cristo. Você não está em Cristo? Então, se você está em Cristo, você é um espírito com o Senhor. Você lembra de João 10, 30? Presta atenção. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Olha Paulo falando a mesma linguagem de um outro modo. Coríntios 6, 17. Ó. Aquele que se une ao Senhor. Então quer dizer que o Senhor é um. Aquele diz respeito a outra pessoa. Então já seriam dois. Ó. Aquele que se une ao... Então já são dois. Não parece que é dois? Aquele que se une ao Senhor, João 10, 30, é um. Paulo não podia falar diferente. Porque em João 10, 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então ele falou, então o que se une ao Senhor também é um. Quem está entendendo? 1 Coríntios 6, 17. O que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Tudo é um. Amém, abençoado? Não existe dois, não existe três, não existe 10. Diga, tudo é um. Diga, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Amém? Uma só igreja. E quando diz igreja, não estou falando de denominação, né? Estou falando dos escolhidos de Deus. Vamos terminar em João 14. João 14, 20. Naquele dia conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ó, agora ficou claro, hein? Cadê a caneta? Ó? Me manifestarei. Ó. Marca aí, ó. Me manifestarei. Eu falei para a irmã aqui, né, que de manhã ela está de roupa vermelha, à tarde de camisa amarela e de noite cinza, né? E Jesus falou assim, ó, eu me manifestarei. Verso 16, ó, enviarei outro Consolador. Na verdade não é outra coisa nenhuma. Olha aqui, ó, verso 21, eu vou me manifestar de outra forma diferente. É isso que ele estava... Quem está entendendo? Não, sinal. Não é outra coisa nenhuma. É ele uma outra manifestação. Outra feminino manifestação. Outro masculino Consolador. Mas na verdade é o mesmo, um só. Vocês estão percebendo que é preciso ter revelação, irmão? Não? Vai morrer e não vai entender, né? Vamos lá para terminar? João 14, 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote, né? Tinha outro Judas lá. Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Ah, essa pergunta aqui é fácil responder, né? Eu já não li Marcos 4, 11 e 12? Que a vós é dado saber os miseráveis. Tá respondido já, né? Você está percebendo que quando as pessoas não tinham o Espírito Santo, eles não entendiam, eles não tinham o Espírito Santo. Então olha aqui o Judas, ó. Ô Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Ó, do lado do mundo, escreva aí, ó. Marcos, escreva pequenininho. Marcos 4, 11, 22. 11 e 12, desculpa. Escreve aí, ó. Do lado do mundo aí, ó. Mark, tá a abreviação. Mark 4, ó, 11,12. Pronto. Do lado do mundo aí. Em João 14, 21. Desculpa, 22. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viveremos nele, ó, viveremos para ele. E nele faremos morada. Manifestação, né? Faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha,
mas do Pai que me enviou. Na verdade, quando ele fala do Pai que me enviou, ele não podia falar outra linguagem, né? Ele tem que falar a linguagem da lei, né? Ele tem que falar a linguagem dos discípulos judeus. Ele não podia falar a linguagem de Paulo. Olha, vocês que estão em Cristo. Não, porque nem estava em Cristo ainda. Então, ele tinha que, vocês estão entendendo? Ele tinha que usar essa linguagem antiga da velha aliança. O Pai, o Deus, o Todo-Poderoso. Por quê? É a linguagem do judeu. Ele não podia falar a linguagem de Paulo, porque Paulo veio pregar para os gentios, né? João 14, 25. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas o Consolador, que na verdade, segundo o verso 6 é ele mesmo, ou segundo o verso 16 é uma manifestação, ou segundo o verso 17, chamado de Espírito da Verdade. Você vê que o contexto tudo se encaixa. João 14, 26, o Consolador. Quem é o Consolador? No verso 17 ele falou Espírito da Verdade. Agora aqui no verso 26 ele fala Espírito Santo. Mas é a mesma? Está claro ou não está claro? É a mesma coisa. João 14, 17, Espírito da Verdade. Mas quem que é a verdade? João 14, 6, eu sou a verdade. Jesus disse. Mas eu sou a verdade? Espírito da Verdade. E quem que é o Espírito da Verdade? João 14, 26. O Espírito Santo. Está claro que rodeia e cai no mesmo lugar? Quem está percebendo? Vamos terminar. João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará. Por que no futuro enviará? Porque ele estava vivo ainda, né? Ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado. Por isso enviará. Mas nós que estamos aqui já enviou, porque ele já morreu, já ressuscitou. O Consolador, o Espírito Santo, Pai, enviará meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que ele está dizendo aqui, hein? Olha, eu vou morrer, em Atos 1 eu vou aos céus, e então quem vai se manifestar em vocês não será mais eu não vou mais andar em Nazaré, não vou multiplicar os pães, não vou andar no barquinho, eu não vou na Galileia. Quem vai estar em vocês é o Espírito Santo, ou seja, eu em espírito. Está claro aí? Eu vou estar, por isso que ele falava, eu estarei convosco até a consumação. Não é ele do lado, é ele em nós. Amém, abençoados? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo diz que tem uma paz de bandeirinha branca, né? As pessoas no prédio, na janela, põem bandeirinha branca para simbolizar a paz. Irmão, isso aí é filme do Pica-Pau, né? É desenho do Pica-Pau, pô, bandeirinha branca, né? Pepe Legal, Tartaruga Touché. Pô, bandeirinha branca é brincadeira. Um cara de 60 anos pô bandeirinha branca na janela. Ao invés de ter educação para com o próximo, de ter amor, ter respeito, ter consideração, né? Ao invés de amar. Então, por isso que ele disse, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. Aí de novo o verso 1, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Verso 28. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei para vós. Sublinha aí. Vou e voltarei. Olha, o verso 28. Ó. Vou e voltarei. Isso aqui é promessa de Jesus. Vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis. Desculpa. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Claro, maior por quê? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Pô, quem é que não sabe que o Pai é antes do Filho? Para que haja um Filho, tem que ter o Pai, certo? Quem que é o Pai? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o que ele está dizendo aqui? Numa escala de hierarquia, o Pai vem antes do Filho, porque o Pai é o Criador. Depois o Pai é o Salvador. Depois o Pai veio habitar em nós. Então a expressão o Pai é maior que eu, ele está dizendo o Pai é antes do Filho. E isso é claro, é lógico, é óbvio, né? E como é que vai ter um filho sem ter pai? Versículo 29, terminando em 3 minutos. 2 minutos. João 14, 29. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Ele já vinha avisando antes, né? Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, o Espírito Santo vai ser enviado, blá, 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 vou me manifestar em vocês e tal. 30. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Claro, foi expulso do céu, Apocalipse 12, foi expulso do céu, lançado na terra.
Então aqui ainda estava a influência maligna na terra, né? Aqui ainda estava. Ele não tinha morrido na cruz ainda. Não existia Hebreus 2,14. Está claro? Ele não estava nada consumado ainda. Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. Então, ó, verso 30, ó, ele nada tem em mim. 31 para terminar. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Essa foi a ministração de hoje, com o tema Entendendo João 14. Espero que vocês tenham recebido muitas revelações. Quem recebeu entendimento, sabedoria e revelação, espero que você tenha anotado aí no caderno, anotado na Bíblia, porque assim nunca mais ninguém vai tirar de vocês. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Nossa próxima reunião, sábado agora, hein? Sábado agora nós temos culto de oração profética. Estão convidados, tá? Sábado às 18 horas, culto de oração profética e domingo, culto de louvor e adoração. Agradece a Deus do seu jeito, mas agradece. Pai, graças te dou pela sabedoria que o Senhor nos dá, pelo entendimento, pela revelação da Tua palavra. Em tudo te dou, em tudo te damos graça, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que os Teus anjos ministrem em nossas vidas, como diz a Tua palavra, nos guardando e nos livrando de todo mal. Está escrito que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Cumpra-se em nossas vidas, literalmente, a sua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça seja e esteja com todos nós, para a glória de Deus. Amém? Quem pode dizer amém? E até sábado às 18 horas, pela fé. Graça e paz.